Olá! Nessa videoaula eu vou apresentar uma nova facilidade do Manager que está disponível na nossa versão Enterprise, que é o Screen Capture. A Progic desenvolveu um sistema de capturas online. Qual que é o objetivo desse sistema de capturas e como é que ele funciona? Mas resumindo, o que eu posso antecipar para vocês é que esse sistema foi desenvolvido com o intuito de acessar um outro sistema e tirar uma cópia da tela deste outro sistema. Por exemplo, eu tenho um sistema de CRM, como por exemplo nós temos aqui na Progic o Salesforce, e eu quero colocar na TV corporativa da Progic índices que eu quero capturar do Salesforce. Então na prática o que acontece é que eu crio dentro do Salesforce os painéis e eu posso, através desse sistema Screen Capture da Progic, acessar o Salesforce da empresa e capturar esses índices, essas estatísticas e tá colocando isso na programação da minha TV, onde isso vai atualizar automaticamente dentro do tempo definido aqui na nossa ferramenta. O que eu vou fazer agora é mostrar para vocês, não com o CRM, vou falar dos que a gente tem integrado, mas eu vou mostrar para vocês um exemplo que é muito prático, muito atraente para a TV corporativa, que é, por exemplo, uma mídia de trânsito. Bom, então vamos lá. Eu acesso o Manager com o meu usuário e minha senha, entro aqui na minha conta e a primeira coisa que eu preciso fazer é saber qual URL eu vou buscar, qual endereço eu vou buscar. Então a gente já colocou aqui previamente, por exemplo, usando o sistema do Google, a situação do trânsito da Progic até um bairro aqui de Florianópolis que é o Estreito. Então vai ter aqui como é que está o trânsito. Toda vez que a gente acessa essa URL, o trânsito ele é atualizado. Eu quero colocar essa imagem dentro da TV, dentro do sistema da Progic. Como é que faz? Conteúdos, fontes de dados, o sistema de Screen Capture ele fica dentro de fonte de dados. Eu clico aqui em adicionar uma fonte de dados e tem aqui a opção Screen Capture. Note que já aparece aqui dentro do Screen Capture todas as opções de integração que a Progic já desenvolveu. Caso você tenha um sistema que não esteja aqui, que precisa integrar, entra em contato com a gente avalia a situação e a gente pode estar, de repente, fazendo essa integração. Tá? A gente já tem disponível URLs públicas, que é o que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, um trânsito, como eu vou mostrar, mas aqui a gente teve outras ideias aqui na Progic que posso passar para vocês, como por exemplo, um site de eventos. A gente quer mostrar eventos, então a gente pegou um site daqui, local, colocou os eventos que o site publica toda semana, é bem legal. Se tem isso na sua cidade e você não tem um feed RSS daquele site, você pode fazer utilizando o sistema de Screen Capture. Integração com o RD Station, com o Salesforce, com o New Relic, com o Trello, com o Pipedrive e com o Microsoft Power BI. Então, na maioria, sistemas de CRM, onde você tem informações da sua empresa, índices que você quer capturar e colocar dentro da sua TV corporativa. Então, como eu falei, a gente vai usar de uma URL pública. Então, clica aqui em URL pública, ele abre algumas opções que a gente pode estar configurando. Tá? Eu preciso dar um nome para essa Screen Capture. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, nome trânsito. Ele já pede de cara para a gente a URL, quer dizer, o endereço que ele vai fazer essa captura. Então, eu vou clicar aqui em copiar, eu venho aqui, eu colo a URL aqui. Note que já aparece aqui a opção testar captura de tela. O que acontece nesse momento? O sistema da Progic vai acessar aquela URL e vai trazer para a gente aquela URL aqui na tela. Olha só que legal. Aqui a gente tem algumas configurações que é importante eu deixar claro para vocês de como funciona. A primeira configuração é o tempo de espera para carregamento completo da página. No caso dessa página, que é o trânsito, ela carrega bem rápido. Mas no caso de outros CRMs, como por exemplo o Salesforce, ali, quando você acessa a URL, o sistema demora um pouco a carregar os gráficos. É normal isso acontecer. Então, por exemplo, eu quero que quando o sistema Screen Capture acesse essa URL, que ele aguarde 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos para depois tirar o print da tela. Então é isso que eu configuro aqui. No caso dessa do trânsito, eu não preciso botar um tempo aqui, mas no caso de alguns sistemas que vão carregar um gráfico, pode ser que eu tenha que usar essa opção. Outra opção legal que tem aqui é deslocamento da página. Às vezes a URL carrega uma página com diversas informações, diversos gráficos. Note que aqui eu não tenho opção de scroll, eu não consigo rodar essa página para cima e para baixo.
Mas se eu quiser deslocar essa página, rolar ela, eu posso colocar aqui um número em pixels, que o sistema mesmo, quando acessar aquela URL, vai rolar a página para que eu possa ver as informações que estão mais abaixo na página. Tá? O que mais? Bom, eu consigo aqui definir exatamente a minha área de captura, então olha só que legal. Eu consigo vir aqui e dizer que eu só quero que tire um print dessa área aqui. Se eu clicar aqui em expandir imagem, vai mostrar exatamente o que vai printar. Eu não quero toda a página, eu quero só esse pedacinho. Então eu venho aqui e coloco só esse pedacinho. Dou OK. Outra coisa que tem detalhes aqui que são importantes, eu preciso frisar para vocês no uso dessa ferramenta. Existe também essa opção que é habilitar região de verificação. O que é isso? Por exemplo, você colocou o Screen Capture para capturar informações de estatísticas da sua empresa. E você vai configurar o sistema para fazer isso no intervalo a cada 60 minutos. Então quer dizer, a cada 60 minutos o nosso sistema vai acessar esse outro sistema e vai tirar um print da tela e vai mostrar para você aqui. Esse sistema de região de verificação é uma coisa que a gente criou com o intuito de fazer com que, caso no momento em que o nosso sistema vai acessar esse outro sistema, acontecer alguma instabilidade, algum problema, ou esse sistema estiver fora do ar, não aparecer aquela página, a página não pode ser exibida. Porque na prática é como se o sistema da Progic acessasse através de um browser esse outro sistema. E se por algum motivo ocorrer alguma instabilidade de rede, ou os gráficos não carregarem da forma como a gente espera, o que vai acontecer é que o sistema, se eu não configurar essa área de verificação, o sistema vai printar e daqui a pouco a gente vai estar vendo na nossa tela o print ali de a página não pode ser exibida, ou um erro de um gráfico, etc. Então o que a gente pode fazer aqui é clicar aqui em configurar região de verificação e dizer o seguinte, veja bem, essa área aqui é uma área que, por exemplo, tem um usuário que faz acesso ao sistema, ou é a área que mostra exatamente aquele gráfico. E eu quero que essa área seja a área de verificação. É a área que eu vou considerar que toda vez que o sistema for acessar, não vai mudar. É uma área de verificação. Na prática é exatamente isso. A gente pega um print dessa área e toda vez que a gente vai capturar novamente aquela informação, a gente compara com esse último print para saber se é aquela área ou não. Tá? Então é uma área de verificação. Tá? Tem que ficar claro isso porque é importante configurar essa área de verificação para que não apareça na sua tela informações que você não queira. Tá? Depois tem aqui embaixo em configurações opcionais. Eu posso botar um título, Trânsito Florianópolis. Eu posso botar também uma descrição. Aqui é importante deixar claro que eu posso configurar o intervalo de capturas. Não existe bem uma recomendação mínima e máxima. O que a gente pede só é que você coloque um intervalo de captura que faça sentido para o sistema de vocês. Por exemplo, não faz sentido eu colocar um intervalo de captura de 5 em 5 minutos de uma informação que muda uma vez por dia. Porque eu vou estar enchendo o sistema de informações iguais. O interessante é o seguinte. Eu sei que eu preciso atualizar de hora em hora, ou a cada 30 minutos, ou a cada 45 minutos. É uma informação que é muito volátil, ela passa muito rápido. Aí você vem aqui e altera esse tempo. Por exemplo, eu preciso para 15 minutos, eu preciso para 20 minutos. Nesse exemplo que a gente está dando, que é o exemplo do trânsito, é uma coisa que as pessoas estão mais preocupadas quando vão embora. Então a gente fez para que essa captura aconteça mais para o final do dia e no intervalo de 30 em 30 minutos, para ter uma situação mais ou menos real do que está acontecendo. Então, isso aqui é um intervalo de atualização, é o tempo que o nosso sistema vai lá e vai buscar essa informação do seu sistema. Tem outra configuração que é importante, que é o horário de execução. Não faz sentido a gente ficar capturando informações, por exemplo, durante a madrugada. Se as telas estão desligadas e se aquela informação que você vai utilizar só serve durante o dia. Então a gente criou também essa configuração aqui, que é um intervalo de execução. Eu quero que a captura aconteça somente das 8 às 18. Das 18 até as 7h59 do outro dia não serão executadas capturas, porque as telas estão desligadas e ninguém vai utilizar esse sistema de capturas.
Detalhe, se você configurar o intervalo aqui de 60 minutos e colocar o intervalo das 8 às 18, note que não é exatamente às 8 da manhã. Pode ocorrer de, nesse caso, 8 horas da manhã você programou para fazer a primeira captura, mas como tem um intervalo de hora em hora, pode ser que a primeira captura aconteça às 8h59, por exemplo. Então, se você precisa que às 8 da manhã você tenha uma primeira captura, é interessante deixar aqui das 7 da manhã e um intervalo de 1 hora. Então, quer dizer que até às 8 da manhã vai ser feita essa captura. Tá? E depois a gente tem o tempo de validade desse conteúdo. Tá? Bom, eu sei que é bastante coisa, eu sei que é muito detalhe. Na prática, eu queria deixar bem detalhado para vocês o uso dessa ferramenta, porque é uma ferramenta com um potencial enorme. O que eu vou fazer agora? Salvar, colocar numa mídia e mostrar para vocês como é que fica na TV. Tá? Então, basta clicar em salvar. Quando eu clico em salvar, ele cria uma fonte de dados. Eu preciso esperar essa fonte de dados ser processada. A hora que ela ficar verde aqui, a gente já pode utilizar essa fonte de dados numa mídia. Então, já ficou verdinho aqui, conteúdo mídias. Eu venho aqui em mídias prontas, informativos, notícias genéricas. A gente já tem uma imagem que a gente produziu para essa do trânsito. Eu venho aqui, troco o fundo, boto aqui o trânsito. Então já está ali configuradinho o trânsito, bem legal. E troco aqui a fonte de dados para o trânsito de Florianópolis. Quando eu faço isso, já aparece ali a captura de tela. Ah, Felipe, eu posso usar para qualquer captura de tela? Obviamente. Se tiver uma URL pública e você tem outra ideia, a gente deu ali, por exemplo, a ideia de atrações aqui da nossa cidade, mas você pode usar para cinema, para informações da sua empresa que não são disponibilizadas através de um feed RSS, você pode colocar usando esse sistema do Screen Capture. Então eu quero usar aqui, vou salvar aqui, trânsito, clico aqui em criar mídia e sair. Bom, e agora é padrão, né, pessoal? Vocês já viram provavelmente em outros vídeos, eu vou colocar ela na playlist e a gente vai ver ela tocando aqui, tá? Então eu vou clicar aqui com o botão direito na playlist que está tocando, vou tirar essa mídia que tem da Project e vou deixar só a do trânsito. Clico em salvar, o player vai sincronizar e eu já mostro para vocês como é que vai ficar. Bom, então aqui é o resultado, né? A nossa mídia tocando, a gente configurou lá o intervalo de captura a cada 60 minutos, então a cada 60 minutos ele vai tirar um print dessa tela e vai mostrar essa situação do trânsito da Project até o estreito, por exemplo. Tá? Existem outras aplicações, a ferramenta tem um grande potencial, basta você utilizar e tentar explorar ao máximo essa ferramenta. Obrigado, até o próximo.